Então, eu dizia, no término da aula, agora há pouco, que essas cenas iniciais do filme O Cortiço retratam muito bem como aquele ambiente era marcado pelo determinismo racial e biológico. As pessoas todas têm um comportamento muito parecido, todas elas são pouco delicadas, têm gestos e comportamentos muito animalescos, instintivos. É como se as pessoas fossem dominadas pelos seus instintos, sejam esses instintos da fofoca, sejam esses instintos da briga, da agressividade, sejam esses instintos o instinto sexual. Então, temos a cobiça das mulheres pelo homem português, porque ele é diferente. Temos também os homens que mexem nos corpos das mulheres de forma indiscreta, eles não fazem a mínima questão de serem discretos, riem muito alto, falam muito alto. Então, tem comportamentos que, para o naturalismo, são fruto do ambiente em que vivem e também são fruto da raça a que pertencem, uma vez que as pessoas ali no cortiço são praticamente todas afro-brasileiras. É como se o estigma racial estivesse presente também nos comportamentos das pessoas. Temos, além disso, o tratamento de questões íntimas como sendo banal, porque para o naturalista essas pessoas não teriam pudor nenhum para falar de intimidade. Temos, então, uma mulher que se prostitui por conta de um coelho e ela quer engravidar desse homem justamente para trabalhar como ama de leite, já que naquele contexto era comum uma senhora branca contratar uma negra ou mestiça para ser ama de leite do seu filho, porque não queria ficar com seios caídos, e no caso, essa moça quer ter um filho para isso. Então, todo esse cenário ilustra bem como o naturalismo se importava com essas pessoas, com esses grupos considerados marginais da sociedade. Então, fica muito nítido para nós a diferença básica do naturalismo para o realismo. É uma questão de classe, e cada classe tem os seus problemas, mas no realismo, os problemas da burguesia são decorrentes da falta de caráter. Agora, aqui, no naturalismo, os problemas apresentados pelas populações carentes não têm a ver com a sua situação econômica, tem a ver com a sua raça, o seu meio e um momento histórico. Então, é como se todos os comportamentos fossem pré-determinados. Então, vamos agora dar sequência aos exercícios e finalizar já essa passagem sobre o naturalismo. Temos nesta questão uma afirmação e depois algumas afirmações. Tem alguém cantando aí, muito empolgado. Vejamos, o naturalismo é uma corrente literária afim e contemporânea do realismo. Da mesma forma que o naturalismo se volta para a análise da realidade, porém sob uma ótica rigorosamente científica, abordando temas e personagens como se estivessem em laboratórios, procurando controlar dados para apresentar conclusões da análise como resultados fechados, acirrando-se assim determinados preconceitos ou posições negativas em relação ao outro. A partir desse comentário, julgue as assertivas abaixo. Então, temos esse comentário sobre o naturalismo, como eu disse, que animaliza os seres humanos para defender alguma teoria científica. E vejamos as afirmações. A fala de Dona Carolina em Negro é raça do diabo
raça maldita, que não sabe perdoar, que não sabe esquecer. Aleixo bem conhecia o gênio do bom crioulo. De resto, o caso do bilhete era uma tolice em que ninguém devia pensar. Coisa de negro. Temos aqui uma expressão de opinião negativa sobre o grupo étnico afrodescendente? Temos. Dona Carolina, que é uma mulher branca, está falando mal do bom crioulo, que é o protagonista desse romance. Então, é uma afirmação verdadeira. A fala de Amaro em Atrás dos apedrejados vêm as pedras. Uma pessoa, no fim das contas, era obrigada a tornar-se ruim, a fazer tantas loucuras. Isso corrobora uma tese bastante defendida pelos escritores naturalistas, a de que o homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Também é verdadeira. 3. A fala do narrador em Ninguém se importava com o outro, com o negro, que lá, rua abaixo, triste e desolado, entre baionetas à luz quente da manhã. Todos, porém, todos queriam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga. Aqui também é bom crioulo. Expressa uma visão negativa sobre os afrodescendentes, representados na figura do Amaro? Sim, Amaro é um afrodescendente nesse romance bom crioulo, que é típico do naturalismo, e Amaro tem uma relação que não é de amor, é uma relação puramente carnal, com personagem representado pelo menino. Então, também essa questão da pedofilia aparece nesse contexto para indicar um comportamento degenerado. Então, todos os males científicos naquele contexto, como o alcoolismo, a loucura, no caso de bom crioulo aqui, a pederastia, todos os problemas são associados à questão da raça, à questão do meio e do momento. Então, quais são as alternativas corretas? 1, 2 e 3. Todas elas. Então, a letra D é a resposta correta. Temos agora um trecho de O Homem, de Aloísio Azevedo, que é o mesmo autor de O Cortiço. Então, os autores escreviam sobre os temas muito parecidos, porque eles estavam nesse contexto do naturalismo. Nesse livro, O Homem, temos essa passagem. É o diabo, praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável sobretudo de Casimira Alvadia. É o diabo, esta menina já devia ter casado. Disso sei eu, balbuciou o outro, e não é por falta de esforços de minha parte. Creia, diabo, faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Enfim, ainda não é tarde, mas se ela não se casar o quanto antes, não respondo pelo resto. Então o doutor acha que Lobão inflamou-se. O conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Eram terríveis, eram violentos. Quando alguém tentava contrariá-los, não pediam, exigiam, reclamavam. Então, nesta cena, o pai fala sobre a filha, que já está em época de casar, mas que não quer casamento. E essa menina tem um organismo rico e bom para procriar. Então, vejam que a personagem é tratada como um animal reprodutor. Ela está em idade de procriar, mas não se casou ainda. Então, ela está sendo, digamos que, deixando o seu útero descuidado, então, está sendo negligente com a sua natureza. Essa reclamação do pai, que quer que a filha se case logo, até porque a filha solteira era um problema muito grande para as famílias. Então, esse diálogo retrata uma visão
do naturalismo sobre a mulher. A mulher é uma procriadora, simplesmente isso. Então, o romance O Homem, de Luiz de Azevedo, insere-se no contexto do naturalismo, marcado pela visão do cientificismo. No fragmento, essa concepção aplicada à mulher define-se por uma. Então, vamos dar uns 3 minutinhos para responder. Bem, quando aparece qualquer questão sobre o naturalismo, a resposta correta é aquela que apresenta termos científicos. Qual será a opção que apresenta termos científicos, biológicos? A, B, C, D ou E? Onde temos uma explicação biológica para a pressa do pai em casar a filha. Só pode ser a letra C, que é a convicção de que a mulher é um organismo frágil, condicionado pelo seu ciclo reprodutivo. Por quê? Porque o ciclo reprodutivo, para o naturalismo, é que determinava a mulher. Então, a mulher tinha toda a saúde ligada à reprodução. Então, se essa mulher não se reproduzisse, essa mulher estaria perdendo tempo, desperdiçando sua saúde e também seu útero. Então, essa é uma visão biológica sobre a mulher típica do naturalismo. Agora, a próxima citação é também de uma questão sobre o cortiço, essa mesma obra dos anos 80 do século XIX. Temos a seguinte passagem. O Zum Zum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com seu arfar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante, de formigueiro assanhado. Então, sempre termos ligados à animalidade. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene, com um braço de madeira em cima. Sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho, rompiam das gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um corroçal de lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro. Então é um ambiente de muita balbúrdia, de muita falação, de muita agitação, que é típico do
Cortiço, que é um ambiente que agrada ao escritor naturalista, porque você tem uma riqueza de quantidade de anomalias que daria, então, um estudo interessante. Essa é a visão que o naturalista tem sobre esses espaços. Espaços de comportamentos deteriorados, não há amor, somente desejo carnal. Então, o escritor naturalista enfoca exatamente o impacto da biologia na vida das pessoas. Sobre o naturalismo, o momento ao qual é vinculado o autor brasileiro Aloysio Azevedo, é incorreto afirmar que. Então vamos pensar rapidinho para respondermos. Então vejamos aqui cada uma das afirmações. O ser humano é condicionado pelo meio social em que vive. É uma afirmação verdadeira para o naturalismo? É. As descrições detalhadas de pessoas e ambientes e a linguagem coloquial são uma constante. Também é verdadeiro. Eles usam a linguagem coloquial, a linguagem da fala que apresenta gírias e desvios gramaticais. Os sentimentos pessoais dos autores e as canções populares eram utilizadas como inspiração temática. Isso é mentira. Não há inspiração temática que no realismo em nenhum escritor. A violência, a miséria, a exploração social estão entre seus principais temas. Verdadeiro. O ser humano está condicionado à sua hereditariedade. Também é verdadeiro. Uma pessoa, para o naturalista, não muda de comportamento, de conduta. Ela está fadada a ser daquele jeito e vai ser e pronto. Então, a única alternativa correta é a letra B. B de bola. Então, aqui temos sobre o contexto sócio-histórico do realismo e do naturalismo, na segunda metade do século XIX, é correto afirmar que. Então, temos uma série de afirmações, vamos fazer em 4 minutinhos.
Bem, então vamos corrigir. Temos 4 afirmações e temos que ver qual ou quais estão corretas. A Revolução Francesa está diretamente associada ao nascimento da estética realista. Ela desencadeou mudanças tão profundas no modo de produção que se tornou responsável pela reordenação da economia mundial no século XIX. Então, é uma afirmação verdadeira? É. A industrialização acarretou um efeito social de acentuada distinção entre a burguesia e a classe trabalhadora. Acentua-se uma burguesia hipócrita e fútil que explora o proletariado enquanto professa o amor à justiça e à igualdade, comportamento denunciado em boa parte dos romances escritos nesse período. É verdade sobre a hipocrisia burguesa, que exaltava a liberdade, mas tinha escravos. 3. O interesse pelo funcionamento e pela organização da sociedade leva os escritores realistas a adotarem as necessidades materiais humanas, alimentação, moda, e discutir as condições econômicas, aspectos referentes ao mundo do trabalho, necessárias para satisfazer tais interesses. Também é verdadeiro. E vamos à última. O interesse pelo mudanças profundas ocorreram no Brasil na segunda metade do século XIX, afetando a economia, a política, a arte, como, por exemplo, a extinção do tráfico de escravos, o imigrante assalariado como nova mão de obra, livre comércio com o exterior, ampliação da burguesia mercantil, o avanço científico e o progresso tecnológico. Crise entre a igreja e o governo, crise e cisão entre o exército e o imperador, além da influência do positivismo, sobretudo no meio militar, na burguesia e em alguns intelectuais. Então, todas essas afirmações são verdadeiras, porque cada uma traz, de forma diferente, aspectos importantes do naturalismo. Por exemplo, essa coalizão, essa junção entre a igreja e o Estado, porque era interesse da igreja manter esse compromisso do Estado para com ela. Então, qual é a alternativa correta? É a letra B. Aliás, é a 1, a 2, aliás, a 1, a 2, a 3 e a 4. Deixa eu só me ver aqui um pouco. Aqui na B eu escrevi errado, pessoal, tem 2 aqui. É a alternativa B, 1, 2, 3 e 4. Todas as 3 alternativas estão corretas, certo? Agora, temos a distinção entre o realismo e o naturalismo, porque embora sejam do mesmo período e com a mesma visão, essa visão diferencia-se por tratarem de classes diferentes. Então, nem sempre é muito nítida essa diferença, exceto nos textos em que se exagera a segunda tendência, que é o naturalismo. Sobre isso, escreva V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então, vamos fazer em 3 minutinhos.
Então, vamos responder. São afirmações sobre o realismo e o naturalismo e temos que marcar V ou F. A primeira afirmação diz o seguinte: os naturalistas enfatizam o fato de a hereditariedade física e psicológica determinar o comportamento das personagens. Será verdadeiro ou falso isso? Essa opção é verdadeira. No naturalismo, os comportamentos são determinados pela biologia e pela psicologia. A personagem naturalista é reduzida a quase nada. O seu comportamento aproxima-se do comportamento animal. Também é verdadeiro. Uma característica frequente nas personagens realistas é a ênfase na satisfação de necessidades instintivas. Isso já não é verdade. Para o naturalismo, sim, é a ênfase na satisfação dessas necessidades. Para o realismo, a ênfase é na satisfação de interesses financeiros, que é diferente. Então, aqui está errado. O desequilíbrio das personagens realistas permanece latente, ou seja, escondido, até que o ambiente físico e social favoreça sua manifestação. Portanto, juntando-se os fatores herança biológica e ambiente, criam-se condições para que se manifeste o conflito dramático da personagem realista. Isso é verdadeiro? Não. Isso é do naturalismo. É no naturalismo que os comportamentos são instintivos, moldados pelo ambiente, mas não no realismo. Então, também está incorreta essa opção. Espera aí. Então, a alternativa correta é a letra B. As duas primeiras afirmações estão corretas e as duas últimas estão erradas, porque não tratam de características típicas do naturalismo. Agora, temos aqui 3 frases. Os representantes do naturalismo fazem aparecer na sua obra dimensões metafísicas do homem, passando a encará-lo como um complexo social examinado à luz da psicologia. No naturalismo, as tentativas de submeter o homem a leis determinadas são consequências das ciências na segunda metade do século XIX. Na seleção de casos a serem focados, os naturalistas demonstram especial aversão pelo anormal e pelo patológico. Então, temos 3 alternativas para marcarmos qual está correta e qual não está.
Então vejamos as alternativas. A primeira, os representantes do naturalismo fazem aparecer na sua obra dimensões metafísicas do homem. Seriam visões metafísicas? Não, são visões muito físicas, biológicas. Então, essa opção está incorreta. No naturalismo, as tentativas de submeter o homem a leis determinadas são consequências das ciências na segunda metade do século XIX. Verdadeiro. Na seleção de casos, que são os problemas sociais a serem focados, os naturalistas demonstram especial aversão pelo anormal e pelo patológico. Isso é verdadeiro, porque o que vai ser tratado nesses romances é o que se parece como anormal, como doentio. Exatamente porque isso provoca repulsa, é que vai ser trabalhado nos romances. Claro que de forma crítica. Então, a alternativa certa é a letra D, na qual se diz que existem duas certas. Porque nós temos uma errada e duas corretas, certo? Agora, finalmente, vamos à última questão. Das citações apresentadas abaixo, qual não apresenta, evidentemente, um enfoque naturalista? Então, vamos fazer 2 minutinhos. Então, vamos observar qual opção destoa do que o naturalismo propunha. As esquinas, nas quitandas vazias, fermentava um cheiro acre, ou seja, azedo, de sabão da terra e aguardente. Seria isso típico do naturalismo? Sim. A ênfase em questões materiais, em sensações corporais, tudo isso faz parte do naturalismo. Então, é verdadeira. As peixeiras, quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as tetas opulentas. Bastante naturalista, porque a representação das quitandas, dessas mulheres que vendiam biscoitos, doces e tal, essas mulheres, elas tinham um físico animalesco. Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Então, novamente, a associação entre o animal e o humano, então, significa que tem características, sim, naturalistas. Batiam-lhe com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhe o vigor da musculatura, como se estivesse a comprar cavalos.
Então, a musculatura do ser humano comparada a de um cavalo, naturalista. À porta dos leilões, aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Então, você está falando de um leilão de animais e estão aglomerados ali os que querem comprar e os que estão curiosos. Não há nenhuma referência naturalista aqui. Qualquer situação pode apresentar uma curiosidade. Então, a alternativa que não está coadunada com as outras é a letra E. Portanto, é a correta a ser marcada.